Fala galera, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez, me chamo David Barreto, sou professor de desenho e este é o curso Como Desenhar do Zero, né, perspectiva artística, que para mim é o fundamental para qualquer artista de desenho que trabalhe com desenho, com pintura, qualquer arte relacionada à representação, né, de formas e de tudo. Para mim o desenho é a base de tudo, então nada melhor do que começar com a perspectiva artística. Eu dividi todo o curso em 3 partes, né? Essa é a terceira parte, estamos na aula 21, né? Estamos na representação da sombra da forma cúbica. Esse é o exercício 5. A gente trabalhou várias possibilidades da representação de sombra do cubo em alguns planos, né? No plano horizontal, um plano vertical, um plano inclinado, um plano arredondado em cima de uma outra forma. A ideia é que a gente vá tirando todas as dúvidas, porque a partir do momento que a gente começar a determinar que vamos começar a utilizar esse conhecimento para alguns desenhos, né, a gente já vai ter essa noção já bem formada. Então, eu pensei em fazer aqui em duas formas bem irregulares e tentar deixar já o desenho prontinho para pular já para a próxima forma geométrica, que seria a pirâmide com base quadrada, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar o cubo como se estivéssemos em uma área aberta, tipo, sei lá, numa praia. Vamos estar utilizando a luz do sol, né? E aí vamos ver o que acontece com aquela forma irregular, com aquela forma do plano irregular que acontece com a projeção da sombra, né? Eu vou tentar, acho que eu vou usar como se fosse uma projeção de sombra, de luz lateral, para que eu veja ou lateral ou frontal, né? Acho que é até mais interessante, que a sombra corre um pouco para trás e eu não perco ela totalmente, eu consigo ver assim, o máximo da extensão dela representado no papel. Então vamos lá, para desenhar um paralelogramo, como sempre estou usando formas básicas, essa é a ideia, né? As 5 formas básicas. E depois disso nós vamos realmente tentar utilizar tudo isso, nosso conhecimento, em tudo que a gente achar interessante, né? E aí vamos ver se realmente funciona, né? Eu vou desenhar aqui um paralelogramo, algo parecido com um cubo, tentando imaginar a representação com 2 pontos de fuga, né? Ou 3, né? Pensando aqui embaixo também, não tem problema nenhum. Vou representar aqui o que seria essa peça se fosse realmente aqui, se eu conseguisse entender o que acontece por trás, apesar de não ver, eu represento, mas depois eu vou dar uma apagada nisso aí. Então eu vou imaginar que estamos numa área bem irregular, né, como se fosse uma areia da praia aí, e quero representar a sombra, né, a uma luz frontal ou lateral, até lateral mesmo funciona. Então lembram daquela ideia do que eu vou ter a linha do nível do olhar, né? Eu vou ter que determinar onde está a minha linha do nível do olhar. Vou imaginar que ela esteja aqui em cima, bem no alto do papel. Nessa linha do nível do olhar, eu vou determinar um ponto, né? E aquele eixo. Aquele eixo ele vai me representar, ele vai me determinar em cima o ponto onde eu vou ter o ponto de fuga da luz, né? Que é onde vem os raios do sol. E aqui no nível do olhar, eu vou ter aquele ponto de fuga da sombra, né? O ponto de fuga de onde sai a direção da sombra. Só que como eu quero colocar a sombra vindo em lateral, eu teria que imaginar no caso aí, esse ponto deveria estar bem distante do objeto para que a linha dele viesse a chegar a fazer essa inclinação ou uma inclinação contrária, né? Inclinação contrária, colocaria o ponto do outro lado. Como eu disse na aula 21, no início, eu falei, eu não tenho muita facilidade e compreensão total da representação da luz do sol, né, no papel. Mas eu sei um pouco que dá para a gente tirar o máximo possível de dúvida, né? Então eu meio que vou usando no automático, assim, o que eu já sei da luz artificial, que os outros 2 vídeos anteriores a esse daqui, vocês viram que fica mais fácil entender quando você tem exatamente
ponto original de luz no plano e tem a origem de luz, né, do objeto. Então fica muito mais fácil você ter a certeza. Aqui é uma coisa que fica meio... Eu sinto que... Eu não sei totalmente, mas vamos lá. Tá, se eu estiver imaginando uma luz, né, uma sombra frontal aqui, ó, tipo, como se estivesse subindo um pouquinho, né? Eu teria que imaginar o ponto de fuga do outro lado, não desse lado, mas do outro lado. E bem distante ao ponto que essa primeira linha central aqui, eu vou achar o centro do quadrado, e essa primeira linha central aqui, ela vai estar assim bem quase alinhada à minha linha do nível do olhar, né? Eu vou subir uma linha aqui. Só que como a representação é a representação com a luz do raio solar, e eu já falei antes que como até o Sol em comparação com a Terra é altamente desproporcional. Então todos os raios do Sol que emanam do Sol, né, quando toca na Terra, eles tipo assim, todos que tocam na Terra parecem estar em paralelo, porque à medida que vai abrindo a distância e a proporção, a desproporcionalidade do Sol com a Terra causa essa sensação de parecer que todos os raios estão em paralelo, porque ilumina tudo de uma vez só. A mesma coisa acontece para a projeção da sombra. Então eu vou imaginar que essa sombra, ela pode até ganhar uma distorção, mas ela é muito pouco. Eu acredito que nem tenha distorção. Mas deve ter por causa da profundidade, né? Nesse caso aqui quase nenhuma, porque está quase alinhado ao nível do olhar, a direção da sombra. Então eu deixo aqui nessa inclinação mesmo, a mesma inclinação, né? Representa os vértices, né? Os vértices, as arestas verticais. E a direção da luz, eu que determino também, né? Eu tenho um ponto lá, nesse caso aqui, seria o contrário, né? Tipo assim, já que o ponto está do lado de lá, nessa linha, eu expliquei isso tudo na aula 1, na exercício 1 e no exercício 2, se não me engano, exercício 1 e 2, dessa aula 21. Quem não viu, dá uma olhada lá. Eu determino que existe que esse ponto de sombra ele pode descer, ou o ponto de luz, ele pode estar tanto em cima quanto embaixo para poder representar o contrário, né? Então, imaginando que o ponto está embaixo, eu vou... Por quê? Porque a luz está frontal. Então, eu vou determinar o centro, né? Eu também fiz isso, né? Eu avisei a vocês, pessoal. Eu gosto de imaginar. Eu não gosto de fazer com a linha... que ele usa um ponto para determinar a fuga dos raios, mas como os raios são em paralelo, né? E já começa em paralelo, sempre pensando em paralelo, tudo para mim tem que ser em paralelo. Então, eu vou determinar o centro. O centro eu determino o ângulo que eu quero, aquela sombra, né? Eu quero nesse ângulo daqui, pronto. Então, se eu tenho a primeira linha assim, todas as outras linhas serão assim, todas em paralelo. Essa daqui em paralelo, essa daqui também em paralelo, essa aqui de trás também. Todas essas estão indo em direção a esse ponto, quer dizer, ou na mesma, linhas em paralelo a esse ponto, para que eu feche aqui, ó. Essa aqui seria a aresta A. Então, 1 linha, 2 linha, eu achar o 3 linha. Esse daqui. 1 linha, 2 linha, eu achar 3 linha aqui. Esse de trás. 1 linha, 2 linha, eu achar 3 linha aqui. E esse aqui de trás. Esse aqui não importa porque vai estar dentro do objeto. Mas, ou seja, a sombra seria isso aqui. Mas, como eu quero representar isso em uma área irregular, vamos supor aqui que seja realmente uma área que, sei lá, na praia, né? Vamos supor que seja na areia da praia. Então o que acontece? Ó, eu vou fazer toda essa representação, ó, ondulada. Ela não vai ficar exata. Toda essa representação daqui, ela vai estar ondulada. É simplesmente isso aí. Ó. Na hora de sombrear, como a luz do sol é a luz muito intensa, a luz do sol é a luz mais intensa que tem, ela representa, a área fica totalmente preenchida. Então eu vou imaginar aqui que toda essa área daqui, né, por mais que eu perceba o efeito das profundidades aqui, né, de cavas da areia, né, mesmo que eu faça isso aqui assim, né, que eu acho que vai ter também essa iluminação, eu vou conseguir ver isso. Por que será que eu vou conseguir ver isso além da sombra? Porque toda a área está iluminada, há um rebatimento da luz, né, e do próprio objeto e da atmosfera, fazendo com que toda a área fique também iluminada, assim, de certa forma, ganhe uma iluminação. Então, eu vou fazer aqui tentar fazer o que seria uma sombra da representação do Sol.
Diferença também que a projeção de sombra do Sol, ela tem uma diferença em relação à sombra artificial, é que ela realmente marca o objeto e ilumina por completo. Né? Se ele estiver realmente sem nenhum impedimento de nuvem ou qualquer outra coisa que tenha na frente do Sol, né? Se os raios estiverem diretamente no objeto, você consegue marcar exatamente toda essa área com uma linha bem forte, diferente do que seria com uma luz artificial. Com a luz artificial, provavelmente nós vamos ter um degradê bem difuso aqui, ó, ao redor de toda a figura, porque mesmo recebendo os feixes de luz e estando próximo, à medida que vai saindo do centro toda essa fonte de luz, de uma luz artificial, ela vai perdendo a intensidade, né? Então você não consegue representar com a mesma intensidade. Mas vamos lá, eu estou usando o mesmo lápis aqui de sempre, que é um lápis B. É isso mesmo, um lápis B da Koh-i-Noor. E aqui eu estou fazendo ó, uma área totalmente escura. E provavelmente eu teria aqui também ó, aquelas ondulações da areia, né? Que representam outras áreas de profundidade, né? Porque como a areia do mar ela é totalmente irregular, né? É uma área muito irregular, então para cada volume desse que eu coloco no chão é uma tentativa de representação de mudança de plano. E esse plano ele vai ficar algumas áreas mais fundas, algumas áreas mais elevadas, e com isso eu tenho a sensação de que todo o plano ele é irregular. Olha aí. Até o objeto, né, eu posso fazer aqui tipo o movimento da areia aqui, ó, passando por cima do objeto. Isso me trará mais naturalidade à representação. Por quê? Porque é como se realmente a minha figura estivesse em cima dessa superfície, né? Deixa eu ver aqui o que é que um 5B pode me dar aqui em termos de textura. Estou procurando deixa eu fazer um risco aqui, só para acertar. Não estou tapando o sol não, viu? É só para eu acertar aqui o chanfrado do lápis. Pronto, melhorou. Melhorou. E com isso eu consigo, de uma maneira mais bem solta mesmo, eu consigo representar o que seria, olha aí, as irregularidades, né, da areia. Claro que quanto mais perto de mim, né, quanto mais para baixo aqui, melhor seria. Deixa eu apagar as linhas que eu não vou usar. Como esse aqui é um desenho mais, eu quero que ele fique mais prontinho. Vou apagar tudo que eu não uso aqui. Não precisa, né? Sombrear a figura. Tudo que está mais próximo de mim tem uma tendência a ficar mais fica mais nítido, né? Fica mais perto, tá mais perto, então fica mais nítido. Eu posso vir a trabalhar aqui embaixo com mais detalhe, colocar alguns outros elementos, mas aqui embaixo seria mais próximo de mim, quanto mais para cima, mais distante, né? Tem umas linhas aqui que eu não queria usar, eu deixei. Tá. E aqui na peça, o que acontece? Se tem sombra disso aqui, essa área não recebe luz. Essa área recebe luz, essa área recebe luz. Lá atrás não recebe, eu não vejo, não precisa. Eu só vou representar o que eu vejo. Aqui que recebe luz e aqui, qual a ideia? Que cor é essa caixa? Será que ela é verde, azul, amarelo, laranja? Bom, vou imaginar aqui, ó. Cor vermelha. Então o que eu faço? Eu vou fazer o que seria
uma tonalidade do vermelho que eu quero. Sendo que é a luz do sol. Então, ó, totalmente por completo. Aí existe um ponto em que a luz toca inicialmente e que ela rebate. Então, aqui em cima, aqui parece que ela está até recebendo um pouco mais de luz do que do lado, eu acredito, né? Aqui do lado. Mas mesmo assim, eu imaginando que aqui em cima fique mais claro, eu posso deixar um brilho aqui, uma área de brilho aqui, bem, mas bem sutil e escurecer um pouco mais embaixo. Posso deixar, não tem problema. E aqui em cima a mesma coisa, eu vou fazer tudo vermelho, porém, né, imaginando que é porque o sol também ilumina tudo de vez, então não tem isso, né? Ou ilumina tudo, ou tem reflexo, ou não tem. Eu acho que com o sol tem essa diferença, né? É diferente de luz artificial. Então vou deixar tudo num único nível. Se tiver alguma área brilhando é porque é um reflexo da inclinação do objeto aqui para o nosso ângulo de luz. Poderia ter sim, deixar aqui no canto uma área de brilho, bem brilho em cima, como se estivesse tocando aí em cima, que aqui já é outro plano, só em cima, um brilho total. Essas linhas não existem, na verdade, né? Eu deveria representar o que está ao redor, mas eu vou deixar a linha aí. E esse lado daqui, ele vai ficar o mesmo vermelho? Não, ele vai escurecer mais nesse canto, porque ele não recebe a luz. Mas ele também, como a área do sol é muito bem iluminada, esse vermelho ele só é um pouco mais escuro do que todo o restante da peça, né? Não tem a mesma, não pode ter a mesma intensidade de tonalidade, porém também ele não fica escuro, não fica pretão, porque a atmosfera e a própria areia ela rebate essa iluminação e você consegue perceber aqui o vermelho, porém o vermelho mais escuro. Só não é preto total. Talvez fosse diferente se eu utilizasse uma luz artificial. Com a luz do sol, como ela ilumina tudo de vez, né, eu não percebo assim. Beleza? Isso aqui seria a representação numa área bem irregular, né? É um chão bem irregular. Então, ou seja, aquela linha que a gente fez o trabalho, né, ela não funciona aqui. Aquelas linhas, né, só sabe a gente consegue entender a direção, mas não fica daquele jeito. Mas a gente tem a direção, tem o máximo, tem um ponto máximo do objeto, que é essa representação aqui. Tem uma lateral, tem essa lateral aqui, que seria esse ponto daqui. Tem a outra lateral, que é essa daqui, e assim vai, né? Aqui. Todo esse lado não recebe luz, eu posso deixar. Não recebe a luz direta, porém. E é onde o chão está mais escuro. Que é toda a representação da sombra, porque o sol realmente ele ilumina tudo por completo. Olha aí. De uma vez só. Então é uma marcação que fica marcado mesmo, não tem um degradê na sombra, não neste caso. Vai ter, no caso, uma forma com a luz artificial. Aí sim você consegue ver. Um degradê na sombra também. Consegue ver um degradê. Sutil, mas existe. Existe uma área mais escura no centro e existe uma área mais clara, mais distante. Pô, beleza isso aí? Vou fazer mais um. Só mais um. Acho que eu vou fazer aqui mesmo. Vou desenhar aqui. Ó. Vou imaginar agora. Imaginem que aqui é uma situação. Vou trabalhar uma situação aqui com luz artificial. Só pra gente ver o que acontece, certo? Vou modificar o desenho. Vou fazer uma outra peça aqui. Vou imaginar aqui paralelograma aqui, outro. Usando as leis da perspectiva, né? Já não estou mais a pensar, quer dizer, eu penso, claro, penso
penso na perspectiva, na profundidade, penso na linha do nível do olhar, nos pontos de fuga, mas eu não mais os represento aqui. Não há necessidade. Uma vez estão firmes em minha memória o que eu preciso fazer, eu não preciso mais representar, ok? Vou trabalhar também uma luz, não sei, acho que uma luz vindo de lá de trás, aqui, né? Um contra-luz. Quer dizer, eu tenho um objeto, a luz está no fundo, então seria um contra-luz. Só que com luz artificial mesmo. Trabalhar com luz artificial. Ou do lado, pode ser. Porque assim, ó, isso aqui não está no mesmo ambiente, viu, galera? É como se isso aqui fosse um ambiente. Isso aqui é um ambiente. Isso aqui é outro ambiente, né? Estou fazendo aqui. Isso aqui é uma situação, aqui vai ser outra. Imaginem aqui, não sei, talvez fosse legal fazer uma espécie de sei, pedra, uma pedra aqui, alguma coisa assim rochosa, não funciona. Porque aí eu vejo a representação que aconteceria aqui, né? Uma situação dessa. Como se fosse um pedregulho aqui, um pedaço de pedra aqui, só uns pedregulhos aqui, mais um pouco de pedra aqui atrás, eu não vejo tudo. Então vamos lá, dar uma sombreada aqui nessas pedras. E já que a luz está vindo, eu vou trabalhar com a luz vindo do lado esquerdo para o direito. Então, essas pedras já vão estar iluminadas mais desse lado, porém com algumas áreas de profundidade, né? Para representar essa mudança, né, de plano. Aqui em cima recebe luz, então a área iluminada. É aqui que eu começo a desenvolver tudo que eu trabalhei com vocês, né? Provavelmente aqui vai estar mais escuro, mas não preciso fazer ainda. Só quero representar o que seria o efeito, né, daquelas reentrâncias de uma área rochosa. A gente vai trabalhar isso depois, viu? Estou fazendo aqui só para... Vou explicar a vocês como representar bem esses efeitos de corrosão, né, no minério, na estrutura. Isso é bem legal de entender e representar, né? Aqui mais um. Tentando determinar aqui o que seria os planos, né? E aí eu vou esboçar umas manchas. Essas manchas representam o plano, né? Estou tentando representar o plano. Cada vez que eu escureço bem assim uma área, eu estou representando uma área profunda, uma área mais profunda. É uma reentrância. E vai. Pronto, beleza. Também tá bom, não vou fazer tanta coisa não, também, porque não é aula sobre efeito de objetos rochosos, né? A aula não é isso aqui. Eu fiz só para a gente ver o que acontece com a projeção de sombra se eu estiver utilizando, sei lá, estou no quintal, tá de noite, estou usando uma luz artificial. Uma luz artificial aqui, ó, imaginando ela vindo da esquerda para a direita, né, o oposto a esse daqui agora, o que acontece? Eu vou só imaginar o ponto de origem de luz no plano, eu vou imaginar aqui, ó.
Imaginando. Só imaginando. E a altura também quero imaginar. Quero que ela chegue até. Quero que ela chegue até a rocha. Então, aqui embaixo, no plano embaixo, né? Lembrem-se disso. Primeiro imagino sem o suporte, né? Eu daqui de cima. Cadê a inclinação? Essa aqui. Essa aqui vai abrir um pouquinho só mais. Vai vir aqui atrás. E essa outra. Vou ver um pouquinho aqui. Então, onde até aqui. Pronto. Então, imaginando essa forma da sombra no plano, seria isso aqui. A sombra dessa estrutura cúbica aqui no plano seria isso aqui. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Tá, beleza. Deixa eu apagar o que eu não quero. Logo. As linhas aqui que eu não quero. Não vou ver também. Aqui dentro eu não quero nada. Eu vou sombrear. Também não quero. Pronto, é como se fosse um jardim. Tem algumas pedras aqui, tem um piso aqui, né? Um piso, chão normal, pode ser, sei lá, cimento, pode ser até areia também, se eu quiser, pode ser, não sei, pode ser barro. Eu faço a representação do plano aqui. Posso colocar a textura que eu achar legal, né? Se eu quiser fazer aqui, pô, é cimento, mas tem textura. Tem um ou outro matinho, isso tudo conta, né? Tudo é representação, tudo é o seu pensamento e a sua ideia, o que você quer representar para engrandecer o trabalho, né? Lembrando que desde o início eu falei assim, ó, tudo, qualquer coisa que você faça, ela pode ser bonita e interessante, basta você querer que seja, né? Aqui, o cimento tem um tom mais cinza. Está iluminada essa área aí, viu? É uma área iluminada. Não vou fazer tudo não, para não perder tempo. Mas vamos lá. Vamos aproveitar o tempo. Pronto, então aqui eu sei que é sombra. Então, aonde essa luz artificial tocou na peça e bateu aqui, caiu no chão, bom, e o que eu faço? Como é uma luz artificial, o chão está aqui, ele vai rebater, eu tenho que imaginar, é como se existisse uma outra área menor de um cubo aqui dentro. Eu fico, tipo assim, imaginem assim, você tem a representação da sombra, né? Aqui a sombra, você tem a peça aqui, mais ou menos isso aqui é a representação. Imaginem uma outra área um pouco menor, e essa área é a área mais escura da sombra. É como se fosse o núcleo dela no plano. E à medida que ela for saindo, você pode ir deixando ela bem suave. Por quê? Porque a luz artificial ela não tem intensidade que a luz do sol. A não ser que seja realmente uma luz de um holofote bem com aqueles holofotes de estádio de futebol. Mas se não for, você pode escurecer este centro, né? Vou imaginar aqui no chão, sem subir na pedra, né? Estou imaginando no chão aqui, ó. Calma que a pedra vai chegar lá. Aqui no chão, olha aí, escureci bem. Porque realmente é a projeção dela aí. E à medida que for saindo dela, eu vou deixar suavemente um degradê. Eu preciso representar esse degradê, ó, para que pareça, olha aí. E aqui mais perto, ó, ele é mais intenso, indo mais distante ele vai ficando mais fechadinho. Mas que pareça que a luz está perdendo a intensidade. A luz ela é mais intensa no centro, ou a sombra é mais intensa no centro, porque a luz está mais distante, né? E à medida que for saindo deste ponto, eu vou deixando ela mais sutil, né? Mais esfumaçada, porque eu preciso representar. Talvez eu nem veja isso aqui, viu, galera? Eu tô fazendo aqui, mas eu nem vejo isso aqui. Porque se tem a sombra do pedaço de pedra, tem que ter só um pedaço de pedra que ela vai cair aqui por cima. Provavelmente eu não vou nem ver isso aqui tudo. Mas vamos lá. Tá, aí o que acontece aqui com a sombra? Eu vou imaginar o ponto mais alto, onde a sombra passa. Ela passa por aqui, passa por aqui. Esse ponto aqui, onde seria esse ponto mais alto aqui na rocha, aqui, ó, na pedra. Imaginando mais ou menos a extensão dele saindo aqui, ó. Eu acho que esse ponto estaria mais ou menos por aqui, mais ou menos por aqui. Então, este ponto aqui seria a representação deste ponto. Toda a aresta aqui, ó, ela tá irregular até chegar aqui na frente. Ela vem toda irregular, subindo essa estrutura, até chegar aqui. Isso aqui seria a representação dessa aresta. Lembram
da forma que eu levantei na aula no exercício quadrado, no exercício passado, paralelogramo, né, que eu tenho que subir a parede do plano, eu subo o plano, né? Até aqui o desenho, pronto, esse aqui mesmo. Aqui, ó. Eu subo o plano, eu tenho que subir o plano. E a mesma coisa quando for arredondado, né? Você vê que eu tenho que perseguir, eu tenho que seguir o plano. Neste caso aqui, o plano é bem irregular, é um pedaço de pedra. Chegou aqui, outro pedaço lá atrás, ele vai seguir, esse restante aqui, ele vai entrando, até, só que eu já não vejo mais. Por quê? Porque a luz, ela também vai iluminar o objeto em algum ponto, não é isso? Ela vai iluminar algum ponto. Não sei se tudo, mas algum ponto ela vai. Exemplo, esse ponto aqui, dessa linha daqui, a média aqui. Será que ele sobe? Será que ele vai parar aqui em cima? Não sei, deixa eu ver. Se eu imaginar que ele está passando aqui por dentro, aqui é o centro do objeto. E se eu subir essa linha, o feixe de luz, será que vai chegar nele? Olha, eu vou fazer de conta que chegou, só para eu tirar essa sombra daqui e visualizar o que acontece com ela aqui. Eu vou fazer de conta que chegou aqui em cima, que ele desceu um pouquinho, que ele está mais ou menos aqui. Pronto, porque ele subiu mais o ponto mais alto, né? O ponto mais alto. Se ele subisse reto, como a forma ela tem inclinação, né? Ele vai parar mais ou menos aqui. Então o que eu faço? A partir daqui, onde foi? Foi aqui? Foi aqui. Aqui. Eu não vou levar para lá, eu vou subir. Subir inclinando para esse ponto aqui. Eu vou imaginar essa forma aqui, correndo essa estrutura, ó, correr a estrutura toda, até chegar aqui. Isso aqui seria essa representação de aresta aqui vindo para o canto. O outro lado, a mesma coisa. Até onde vai esse ponto aqui na pedra, eu não vejo. Tem algum ponto aqui em cima, né, que vai estar aqui na frente. Ele tá, eu projetei ele aqui para entender o que seria a altura dele, né, mas ele não passa aqui da frente, algum ponto aqui na frente. Então a linha veio por aqui, subiu para algum ponto aí na frente. E desse ponto aí na frente ele teve que vir ó, até esse aqui. Então a projeção de sombra deste cubo, ele está realmente totalmente irregular, passando por aqui. Ó. Seriam essas arestas. A aresta vertical que está lá atrás, ela sobe até aqui assim. A aresta horizontal que está lá, vindo lá do fundo até aqui. A essa outra aresta horizontal, que é essa daqui, que vem até aqui embaixo. E essa outra vertical que vem aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou escurecer toda essa parte usando a mesma teoria. Que no centro tem um núcleo, que é uma área mais escura, né? Tem uma área aqui mais escura. Mas eu não deixo de realçar a pedra. Eu tento escurecer, porém, veja que isso aqui é bem interessante. Eu vou tentar escurecer, só que eu vou deixar o mínimo possível de percepção dessa pedra aqui, da textura dela, para que eu consiga entender que tem uma coisa aí, que está sendo... Olha, tanto que a claridade que eu vou deixar aqui vai me ajudar, né? Essa mudança de intensidade no traço vai me ajudar a perceber a textura e o andamento da... Não precisava ter essa marcação não, gente. Eu fiz aqui para marcar, para vocês verem, mas não precisava ser tão intenso assim não. Eu poderia apagar um pouquinho. Ficou muito intenso. A gente quer ver o desenho bonito aqui, isso aí não ia ficar assim não. Mas olha aí, ó. Aqui ele vai ficando mais suave, né? Tem uma área mais intensa. E vindo aqui para fora bem suave, porque a representação da sombra, né, com a luz artificial, ela perde intensidade. Olha aí. Aqui eu sei que a pedra está vindo por aqui, está entrando aqui, né? Eu fiz... Vou escurecer um pouco mais ela aqui para tentar dar mais profundidade à própria ideia da pedra. E com isso eu tenho a representação desta forma cúbica da sombra dela aqui. Então isso aqui eu já nem vejo, isso aqui nem existe. O que existe é a projeção de sombra do que seria isso aqui no chão. Então eu imaginando aqui, ó, vindo do mesmo ponto, eu teria uma sombra aqui próxima dessa pedrinha aqui, teria uma sombra maior dessa, imaginando aqui os pontos, né, os limites, imaginando os limites aqui. Eu teria uma sombra que correria por aqui. Provavelmente ela ia descer um pouquinho, chegar aqui e vir aqui. Ó. Provavelmente, porque aqui é uma parte que eu fiz ela mais baixa, né? Então, provavelmente ela ia descer algum ponto aqui e eu subir aqui. Provavelmente seria isso aí. Isso aqui não iria existir, porque a própria pedra impediu que essa sombra chegasse até lá do outro lado. Então, aqui, deixa eu ver. A lado, a lateral, a luz descendo. Talvez ficasse um pouco mais baixo aqui. Essa representação, só um pouquinho. Então pronto, como é uma área irregular,
Mas mesmo assim eu vou sombrear. Vou fazer a representação da sombra da rocha. E usando o mesmo sentido da ideia do cubo também, né? Escurecendo mais no centro. Escurecendo mais no centro e deixando mais suave para fora. E aqui ela passa aqui na frente, não tem jeito. Ela vem um pedaço dessa. A outra já passou aqui. Já foi. Aí agora eu só preciso fazer a volumetria dessa parte de trás da pedra e do cubo. Só isso. A sombra desse. A sombra vem aqui pra trás. É mais ou menos. Talvez ainda ficasse um pouco mais fechado, né? Só um pouquinho. Pelo ângulo aqui, eu imaginando a base aqui, ó, puxando essa linha e descendo, talvez ficasse um pouco mais fechado aqui. Só um pouquinho. Mas não tem nada não. Tá bom, aqui pra mim tá ótimo. Aí eu quero fazer aqui a projeção, agora, a volumetria dos dois, do cubo e da pedra. O que é que eu faço aqui? A luz é artificial, está vindo de cima, provavelmente iluminando essa face e essa daqui, tocando aqui nas três. Eu quero que essa caixa seja uma caixa, sei lá, amarela. Então vou trabalhar um tom bem suave para representar esse amarelo. Vai ficar inteiramente assim? Não, porque à medida que vai saindo lá de cima e vindo aqui para frente, ó, essa peça ela vai perdendo a intensidade, já que é uma luz artificial. Então, aqui eu tenho uma área um pouco mais escura do que essa parte de cima. Aqui em cima, a mesma coisa, tá iluminando tudo aqui, beleza, o amarelo. Provavelmente ilumina um pouco mais, né, porque tá pegando diretamente mais de cima, essa luz vem de cima, né? Então, provavelmente aqui no fundo vai ficar só um pouco mais estreito. E aqui atrás está tudo escuro? Sim e não. Assim, eu vou fazer uma área bem escura aqui embaixo. E à medida que for chegando aqui em cima, ó, eu vou tentar deixar pensando naquela ideia da atmosfera e das formas que existem ao redor para rebater essa luz, né? Então eu vou escurecer aqui, tudo num tom só, primeiramente. É um único tom. E aqui embaixo eu vou imaginar que o chão conseguiu rebater um pouco. Então aqui dentro eu vou ter uma sombra um pouco mais... Não é uma textura, não é uma sombra, é uma textura. Porque eu estou tentando representar o que seria a cor em tom de cinza. Não é isso? Aqui dentro eu posso ainda colocar um pouco mais escuro. Cuidado para não fechar totalmente. Deixar a bordinha bem mais suave. Para representar aquela presença da atmosfera. E com isso, eu tenho uma boa representação do que seria um cubo sendo iluminado por uma luz natural, né, e por uma luz artificial. Fazendo a linha aqui, mas não precisa, né? Não há necessidade. Se eu fizer bem o que está ao redor, essa representação de linha não é necessária. Né? Tem algum fundo aqui, alguma coisa. Mas é isso. Seria continuar o chão aqui, né? O que seria o chão? Seriam algumas pedras, né? Já que é cimento, umas pedras de cimento. Só para retratar mesmo. Não dá para ver tudo também assim não, né? Poderia algumas pedras estarem mais abertas, outras mais fechadas. Tem um matinho aí. Olha aí. Então pronto, é isso, galera.
Eu espero que tenha ficado claro aí agora, né? Acredito que já possa passar para a aula 22. Já vamos para a aula 22, que é a representação da projeção de sombra de uma pirâmide. E é bem mais fácil que o cubo, né? Mas vamos fazer. Tudo exercício, chega uma hora que não precisa mais. Como eu falei, é só desenhar. Só desenhar tudo que a gente quer. Quem aqui quer desenhar uma caixa com a pedra, levanta a mão. Ninguém, mas isso aqui é porque é treino, pô. Quando eu começar a fazer coisas mais interessantes, é que eu sei que tem pessoas aqui que querem ver coisas bem mais interessantes do que isso aqui. Mas é porque tudo você, não sei se vocês estão entendendo, mas tudo é associável. O que você faz para um desenho de que seria aqui uma imagem de uma caixa fechada. Poderia ser uma caixa aqui, ó. Se eu colocar a tampa aqui aberta. A tampa aqui da caixa. Uma outra tampa aqui dentro. Ou para fora. Então, tampinha. Quando você representa uma caixa, você começa a ter domínio sobre as formas. E isso é interessante. Porque você vai conseguir associar para outras formas. Todas as formas têm associação, pensem nisso. Se aqui é a aresta, aí ele sai, né? Ela subiu aqui, sai um pedaço aqui. Ele vai abrir aqui um pedacinho, ó. Vai ter uma projeção dessa sombra aqui. E aqui dentro também vai ter esse outro pedaço aqui, ele vai abrir aqui, ó. Ele vai estar vindo por aqui até um determinado ponto e o restante ele vai continuar lá fora. Esse ponto de sombra ele continua lá fora. Aqui dentro, se eu fizer, já que a caixa está aberta, né? Vou colocar outra tampa. Pronto, a tampa está indo. Aberta para esse canto aqui mesmo. E a outra tampa está aqui dentro. Meio levantado. Pronto, o que acontece aqui dentro? A luz que toca aqui em cima, ela passa direto, iluminou a parte daqui de dentro, a parte de cá. Essa parte daqui não está iluminada diretamente, né? Essa parte daqui, então eu posso escurecer ela. Está oposta à luz, então aprendemos isso vendo a volumetria da forma do cubo, já nas aulas 16 até a 17, né? Todos os exercícios. Se eu não me engano, foi isso. Começar a deixar uns cards aí, né? Acho que card que chama, né? Vá para aula tal, fazer isso aqui. O certo é bom é ver tudo, né? Mas eu vou deixar o card, né? Vou começar a procurar ver como é que faz isso. Deixar um card desse. Vá para aula tal para ver. E aí pronto, ó. Aqui dentro a caixa amarela, mas aqui dentro ela é amarela também, então eu posso fazer a mesma tonalidade. Se eu fizer uma área mais escura, o que é que eu tô fazendo? Quando eu faço um risco um pouco mais escuro, o que é que eu estou representando? Estou representando uma profundidade, uma área que mudou de plano. Quando eu faço um ponto mais escuro, eu represento isso, eu represento uma área de escuridão maior, como se mudasse o plano dela. Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção mais uma vez. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Obrigado aí, ajuda o canal a crescer. Só agradeço a vocês. Quem gosta de desenhar, indiquem. Eu agradeço muito. E já já a gente termina toda essa etapa da perspectiva artística. Beleza? Obrigado mais uma vez. Um cheiro, um beijo em todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.